Olá, meu nome é Robélia Feniano e hoje vamos dar início a uma nova série no nosso canal Ribeiros de Águas. Vamos falar para quem está estudando para o concurso da IDCAP, né? Baseada nas questões dessa banca, nós vamos iniciar falando sobre a Lei das Águas, como ela é cobrada na banca IDCAP, especial para você que vai fazer o concurso da ADAB Bahia e outros concursos aí desta banca também. Então, as questões foram pegas aí dos últimos 3 anos e, com base nas questões, vamos preparar essa série de aulas. Vamos lá? Bem, nós vamos iniciar falando da Lei 9433 de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, PNRH, e ela, IDCAP, como por todas as demais bancas, ok? Eles costumam cobrar a lei de forma literal. Algumas bancas dão mais importância a determinados capítulos, né, ou determinados itens dessa lei e geralmente cobram com um peso maior ou menor. No caso da IDCAP, e para quem vai fazer concurso que não seja na área de recursos hídricos, já que essa lei é a base dos recursos hídricos, né, vai fazer em outras áreas, mas é importante saber que a Lei 9433, a Lei das Águas, sempre cai, Política Nacional de Recursos Hídricos. E nós vamos lembrar aqui com você que já estudou a lei e falar para você que não estudou a lei, que eles também costumam cobrar a lei seca, tá certo? E nós aqui temos então os 6 fundamentos dessa lei. Ipsiliter está igual está escrito lá na Lei 9433. Primeiro fundamento: a água é um bem de domínio público. Então, se você também tem o hábito de estudar escrevendo e anotando, tem seu caderninho de estudos, isso aí é importante. Você vai colocar aí, Lei 9433 de 1997, Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei das Águas, fundamentos. Então, vamos lá. O primeiro é esse: a água é um bem de domínio público, ou seja, a água pertence ao Estado, que consequentemente pertence a todos. Então, é público, um bem, e é também na Política Nacional de Meio Ambiente um bem ambiental, ok? Então, é um bem de domínio público. 2. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Outro fundamento que muito se cobra: a água é recurso natural limitado, limitado. E existe nele um valor econômico. Por isso, essa questão de ser considerado também um recurso, né? Porque a água é sim dotada desse valor econômico, por isso é recurso hídrico. Então ele é natural, limitado. Terceiro fundamento: em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é consumo humano e dessedentação de animais. Outra questão que cai muito, certo? A prioridade do uso é irrigação? Não. A prioridade do uso é geração de energia? Não. Em toda e qualquer situação, a prioridade do uso da água, que é um bem público, é para dessedentação de animais e abastecimento humano, né, o consumo das pessoas. 4. A gestão de recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Então, a gestão dos recursos hídricos, né, a gestão daquele manancial, daquela bacia,
deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Então, num determinado rio, num determinado manancial, numa determinada bacia, não pode prevalecer somente um uso. Por exemplo, não, nós queremos essa água aqui só para irrigação. Não, deve ser proporcionado o uso múltiplo, irrigação, recreação, abastecimento humano, diluição de efluentes. Quanto mais usos, né, múltiplos se tiver numa bacia, também é melhor para aquela bacia e é mais justo para aquela bacia. Então, a gestão vai sempre proporcionar o uso múltiplo, sendo prioritário consumo humano e dessedentação animal. 5. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação no Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, o recorte para a gestão de recursos hídricos, ela é diferente do recorte entre estados, né, dos limites dos municípios. O recorte para a gestão de recursos hídricos é a bacia hidrográfica. Então, todas as pessoas que estão dentro daquela bacia, elas devem ter ali um plano de bacia que vai dar a orientação, elas devem ter os seus critérios de gestão de uso da água. Então, a bacia é unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e também para a atuação, né, do Comitê de Bacia e das demais gestores daquela bacia. Nós, mais para frente, vamos falar sobre essa questão dos comitês de bacia, que é outra informação que essa banca gosta muito de cobrar. 6º fundamento. A gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Então, a gestão de uma bacia, ela não é exclusiva do Estado, né? Ela é também parte dos usuários, ela é parte da comunidade. Então, existe aí essa gestão que ela é descentralizada, participativa, se escuta, né, a comunidade e todos os atores de dentro daquela bacia. Então, esses são os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. E vamos lá para uma questão sobre fundamentos que caiu mesmo. Caiu em 2023, para quem é formado, concorreu a um cargo aí de engenheiro sanitarista. A Lei número 9433 de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, descreve em um dos seus fundamentos que a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso, letra A, excepcional das águas, letra B, múltiplo das águas, letra C, frequente das águas, letra D, restrito das águas, letra E, irrestrito das águas. Então, entre esses, qual desses 5 está relacionado ao fundamento de recursos hídricos que deve sempre proporcionar o uso? Letra B, múltiplo das águas, né? Então, uso múltiplo das águas, várias finalidades de uso da água, isso é que a Lei 9433 proporciona. Pronto, nós vamos então continuar com essa série, né? O que cai mesmo na banca IDCAP. Vamos falar sim da Lei das Águas, mas vamos falar também sobre mudanças climáticas, vamos falar sobre a questão de saneamento, né? Cai muita coisa de ET e ETA, e nós vamos abordar tudo isso nessa série, e eu aguardo vocês lá no canal do YouTube Ribeiro de Águas. Obrigada da atenção.